Show da Liberdade. Entrevista. Eu estou na linha com a Cíntia Nunes, ela que é gerente do Procon Caruaru. Vamos conversar com ela sobre as falsas promoções que sempre surgem, principalmente quando tem uma data que faz referência às promoções, compras facilitadas. Por exemplo, segundo é o dia do cliente, então já é importante você ficar atento. Muito bom dia, Cíntia, seja bem-vinda à Rádio Liberdade e ao programa Show da Liberdade. Bom dia, Núbia, bom dia, ouvintes do Show da Liberdade. Pois é, a gente vem aí, está na iminência do dia do cliente e realmente é uma data que enfatiza essa questão da importância das relações de consumo, mas também se trata de uma data comercial. As pessoas, né, que se utilizam de má fé também utilizam essa data, né, para aplicar golpes, mas também é muito importante, é uma data muito importante para o consumidor, para o comércio, é uma data que aquece o comércio, né, então é muito importante para a economia, mas o consumidor obviamente tem que estar atento, como sempre, né, tem que estar sempre atento. Hoje em dia temos a internet, o acesso das pessoas que se utilizam de má fé para aplicar golpes, mas aí o consumidor ele tem que ficar atento, tem que ficar bastante informado, e o Procon também faz esse trabalho de informação, né? Não é o trabalho somente de prevenção, não é somente o trabalho de punição em relação aos comerciantes que agem na fé, mas também traz a informação para o consumidor e utiliza, obviamente, de canais assim como a Rádio Liberdade para trazer essa informação para o consumidor. É muito importante essa sua fala, e seria importante, né, a gente buscar aqui informar as principais táticas, Cíntia, usadas por empresas, né, para maquiar preços. Eu falo tanto da compra física, né, quanto na compra online. Quais as principais táticas, né, que as empresas assim utilizam para maquiar um preço e que nós, enquanto clientes, enquanto consumidores, devemos ficar atentos? Essa questão da maquiagem de preço hoje em dia tem sido bem menos corriqueira, justamente por causa da informação do consumidor, né? O consumidor hoje em dia é mais consciente, ele tem mais acesso às informações e consegue identificar esse tipo de demanda. Como é que acontece a maquiagem de preço? Geralmente uma data que se aproxima uma data comemorativa, o lojista, o que é que ele faz para aplicar preço? Ele sobe, né? Ele tem aquele preço que pratica normalmente. Então, quando vai chegando próximo da data, ele aumenta aquele valor para depois reduzir. Ou seja, é a metade do dobro, né? Então, o comerciante ele utiliza essa prática, como você bem disse, não só presencial, mas também pelas compras online, e esse tipo de conduta é visto como uma prática abusiva, né? Ele se utiliza de artefatos para que o consumidor ele acredite que está pagando por um valor, um desconto, por um preço promocional, mas na verdade ele aumentou para dar o desconto. Como é que o consumidor faz para identificar isso? Então, a gente está vendo aí para o dia do cliente, segunda-feira. Então, ele começa a verificar, o consumidor verifica qual é aquele produto que ele quer comprar. Então, ele começa a pesquisar naquela loja, naquele estabelecimento e identifica o preço praticado normalmente. E quando vai no dia da promoção, ele verifica se aquele preço está sendo ofertado algum desconto e se está pelo mesmo preço, né, que no fim das contas só fez aumentar para reduzir. Então aí é uma maquiagem de preço. Então o consumidor, o que é que ele pode fazer? Ele vai se resguardando de provas e, por exemplo, se for ofertado para ele 50% e está pelo mesmo preço que é praticado normalmente, o comerciante ele vai ser obrigado, né, ele é considerado descumprimento de oferta e o Procon pode intervir para que seja cumprida aquela oferta, ou seja, ele de fato pague com desconto de 50% do valor que comumente é praticado pelo estabelecimento. Então a maquiagem de preço tem sido menos comum, mas ainda acontece. Cíntia, esse exemplo que você nos trouxe, ele também caracteriza uma falsa promoção? Quem pergunta é o José Santos, da cidade de Toritama, que está acompanhando a nossa entrevista, e ele pergunta, dentro desse seu pensamento, se isso também caracteriza uma falsa promoção ou as falsas promoções já são outra coisa. Pode sim ser caracterizado como uma falsa promoção, né? Que a gente chama no código, consta com publicidade enganosa. Ele está ali colocando que vende aquele produto com 50% de desconto, mas não está vendendo 50% de desconto.
de desconto. Então, é considerado como prática, como publicidade enganosa, mas para o consumidor, para efetivamente ser cumprido, é uma oferta, né? Uma oferta que tem que ser cumprida. Então, além de ser uma prática abusiva, né, ele trata-se como uma prática abusiva, ele entra também com publicidade enganosa, e para que o consumidor exerça seu direito, vai ser em cima do descumprimento da oferta. São dispositivos legais que trazem uma proteção muito ampla para o consumidor que identifica esse tipo de conduta, e o consumidor, como o PROCON sempre atento, né, que é muito importante nesse período de promoção, o consumidor também denunciar ao PROCON, né? O PROCON, a gente fica sempre atento a essas datas comemorativas, sempre tá atento, mas é importante que o consumidor traga isso para o PROCON. Cíntia, outra pergunta, né? A gente sabe que a maneira das pessoas comprarem, ela mudou. Existem as compras físicas, claro, que a gente tá ali vendo o produto, tá ali observando os valores. Às vezes você tá vindo do trabalho, então você consegue ver um valor, né, um preço de uma mercadoria, um preço de uma outra coisa, nesse dia específico você lembra de quando estava, mas as compras online é sempre um desafio. Acaba sendo bom por um lado, mas é desafiador por outro, porque aí existem inúmeros golpistas, né, na internet. E como você se abster, né, se abastecer assim de muitas, se munir de informações para evitar cair em golpes online? E as compras online, elas trazem também esse benefício para o consumidor de poder pesquisar em vários estabelecimentos ali sem sair de casa, ali naquele tempinho que ele está ali parado, ele vai pesquisar em vários locais, então ele vai conseguir economizar de uma forma muito mais efetiva. Mas a gente tem aí essa questão do acesso, que hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo tem um smartphone que acessa a internet, e os bandidos se utilizam dessa aproximação para praticar delitos, né? Hoje em dia a gente tem assaltos que não tem mais uma arma em punho, né? A gente tem lesões ao direito do consumidor, ao patrimônio do consumidor, simplesmente com um clique. Então, como é que a gente faz para dar essa dica ao consumidor? O que é que a gente traz para o consumidor? Evite clicar em links, não acredite em promoções muito atrativas, aquele preço muito baixo, então o consumidor fique atento. A gente, inclusive, o PROCON Caruaru, no Dia do Consumidor, no dia 15 de março, lançou uma cartilha que traz dicas para evitar que o consumidor caia em golpes virtuais. Então, uma cartilha bem completa, bem didática, para que o consumidor tenha acesso a essas informações. Então, traz várias circunstâncias, né, vários casos práticos que o consumidor pode verificar e evitar cair nesse tipo de golpe. São vários. No ambiente online tem a questão do site clonado, em que os bandidos copiam praticamente, né? Copiam ali, deixa igualzinho um site de uma loja famosa, de uma loja que tem uma boa referência, e lança para o consumidor links em redes sociais, e o consumidor vai, clica naquele link e direciona para um site falso que é igualzinho ao site que o consumidor ali geralmente costuma comprar, o que já tem uma fama. Então, o que é que a gente diz para o consumidor nesse sentido? Não clique em links de redes sociais. Se receber uma oferta por meio da rede social, entre numa aba independente, digite o endereço daquela loja, verifique se aquele produto realmente está em promoção, não vá por meio de buscadores. Essa questão de links é um instrumento que os bandidos se utilizam para realmente, é uma armadilha, é aquela armadilha que o consumidor é direcionado para um ambiente hostil, para um ambiente perigoso. Então, muitas vezes tem ofertas muito atrativas, outras vezes tem locais em que o consumidor expõe os dados pessoais dele, dados de cartão, dados de conta, e acaba caindo em golpe. Então, a questão do link é algo que é muito corriqueiro, nas redes sociais, no WhatsApp, por meio de SMS. Então, o consumidor evitar clicar em link. Também a questão do golpe do SMS, que o consumidor recebe uma oferta, por exemplo, dizendo que ganhou pontos ganhou milhas em determinado cartão, e clique naquele link para que possa resgatar, ou até mesmo no próprio SMS,
que uma compra foi negada em determinado estabelecimento e coloca o link lá para que o consumidor caia naquela armadilha, ou coloca um 0800 que não é a central oficial daquele estabelecimento. Então, o consumidor sempre tem que estar atento ao que recebe, ao que chega a ele. Sempre evitar os links. Inclusive, nós temos uma pergunta aqui por áudio. Vamos ouvir aqui a pergunta do ouvinte. Bom dia. Bom dia, Núbia. Faço uma pergunta aí à menina aí do Procon, moça do Procon, que eu fiz uma compra já tá mais ou menos 2 meses e ela disse que no cartão cobrava 6%, eu ainda ganhava alguma coisa, isso tudo bem. Quando meu menino foi passar meu cartão, além do juro que ela cobrou de 6%, dizendo ela que cobrou mais 6% por fora, dizendo que era o banco. E eu fui lá para resolver e ela disse que não tinha o que resolver não, porque ligou para o banco e disseram que não tinha o que fazer. Aí ela disse a mim que o problema tinha sido o banco que cobrou. Isso pode confirmar para mim. Fui no banco e mandaram ligar para a central, mas achava que estava errado. O que é que você me disse? Você conseguiu entender, Cíntia? Entendi, compreendi. Desde 2017, há uma lei que coloca como preços diferenciados, que o comerciante pode praticar preços diferenciados a depender da modalidade de pagamento. Então, nessas circunstâncias, como ela comprou no cartão, como ela bem falou, pode sim ser cobrado um valor diferenciado, um valor diferente do preço de à vista, em espécie. Pode haver essa cobrança. Porém, o consumidor tem que sempre ser informado sobre isso. Nessa questão dela, ela sabia que ela ia pagar 6% da questão da compra que seria feita no cartão, mas esses 6% que ela não sabe o que foi que pagou, isso não pode acontecer. O consumidor ele tem que ter acesso a todas as informações, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz o direito à informação. O consumidor, a partir da informação, ele pode ter aquela escolha, se quer comprar naquela modalidade de pagamento, se aceita pagar aqueles juros. Pelo que ela falou, aí teve uma cobrança dupla de juros, né? Assim, um foi pelo que ela falou, pelo estabelecimento, outro pelo banco. Acredito que assim, vai depender, obviamente, mas para isso a gente precisaria ter essa informação mais concreta, e essa informação mais concreta deveria ter sido passada à consumidora no primeiro momento. Mas se isso não foi passado para ela no primeiro momento, ela tem o direito de procurar o Procon para que a gente notifique a loja, notifique o administrador do cartão, para entender a procedência dessa cobrança, para que a consumidora saiba o que foi que pagou, né? E se for o caso, se tratar de cobrança indevida, ela se restitui em dobro do valor que foi cobrada. Cíntia, eu quero agradecer sua participação conosco aqui na Rádio Liberdade, no programa Show da Liberdade, Dia do Cliente, próxima segunda-feira. Então é sempre importante a gente ficar atento. Fique à vontade para divulgar o número do Procon, né? Quem estiver passando por alguma situação, que tenha dúvidas, que precise do serviço, desse importante do serviço do Procon, se você puder deixar aqui os canais de atendimento e o horário de atendimento também, para a gente reforçar. Nós que agradecemos, Núbia, pela oportunidade, pela disponibilidade para trazer informação ao consumidor, e o consumidor ficar ciente, né, que o Procon funciona sempre ali de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, na Rua Severino Macedo, número 71, ali no centro de Caruaru, ali na agência da Calçada dos Correios. Mas também temos os nossos canais que o consumidor pode tirar suas dúvidas, que é o nosso WhatsApp 98384 5909. Temos a nossa plataforma Caruaru Digital, que o consumidor pode registrar sua reclamação ali de casa, do trabalho, assim, bem fácil para o consumidor. E temos também o telefone 3101 0088. Então, espero que o Dia do Cliente traga promoções muito benéficas para o consumidor, mas que o consumidor também fique atento. E se algum consumidor quiser também ter acesso à nossa cartilha para evitar golpes virtuais, pode passar no Procon, passa lá rapidinho, pega a sua cartilha, leva para distribuir em casa, que é muito importante que o consumidor esteja atento, e ser um consumidor atento, ele evita golpes, ele economiza, então traz muitos benefícios. Muito obrigada, bom dia a todos, bom fim de semana. Muito obrigada. Conversamos no Show da Liberdade com a Cíntia Nunes, ela que é gerente do Procon Caruaru. Show da Liberdade, um show
Show de programa.